Olá, pessoal. Estou aqui então para nossa correção das atividades de História EAD número 2 do oitavo ano, turmas 81, 82 e 83. Revisão Humanismo e Renascimento. Então vamos lá, o texto aqui começa a falar um pouquinho sobre o humanismo, o conceito básico. Depois aqui uma tabela. Tabela não, um organograma aqui, mostrando que desse humanismo saiu outros movimentos em várias áreas de conhecimento. Então aqui, o humanismo surgiu entre 1400 e 1600 na Europa, e aí ele foi para as artes, para a ciência, para a educação, para a religião. Então, na religião depois ocorreu a reforma protestante, a mudança na Igreja Católica também, na educação, a educação também mudou, a ciência e as artes mudaram muito, e aí nós vamos ver então a consequência que é o renascimento artístico e científico. E depois o texto aqui ele fala sobre isso, sobre o renascimento, que é um movimento cultural que surgiu a partir do movimento maior que foi o humanismo. Então tem as características, as pessoas mais importantes dela, enfim. Então vamos aqui à nossa correção de atividades. Então aqui, primeira atividade de vocês era simplesmente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa! Então aqui, a primeira atividade é que vocês respondessem as perguntas aqui sobre o humanismo. Um assunto aqui. Primeiro, o que foi o humanismo? Então a gente vai ver lá no início do texto. O humanismo foi um movimento intelectual. E a proposta dele é que o principal objetivo dele era construir um novo conhecimento do homem e do mundo. Então pensem, é isso, o movimento intelectual, o objetivo de conhecer o homem e conhecer o mundo. Mas para isso eles acreditavam que era necessário conhecer ou reconhecer os autores antigos, lá da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então, para isso era necessário estudar a antiguidade, reviver o passado, para então estudar coisas novas aqui. Isso aqui é o humanismo. Então vejam que a resposta está bem aqui. Movimento intelectual. Opa, deu probleminha aqui. Que procurava, olha aqui, tirei aqui. Foi um movimento intelectual que procurava um novo conhecimento do homem e do mundo, através da proposta de estudar antigos autores, gregos e romanos. E era uma retomada das ideias e da cultura da antiguidade grega e romana. Antiguidade, na verdade, aqui. Então, quando a gente fala em antiguidade, é o que, pessoal? Lá na Idade Antiga, certo? Então, aqui, antiguidade greco-romana. Bem, aqui também vocês poderiam ver este conceito aqui, nesta parte do texto. Vamos para outra pergunta. Em quais culturas, autores, lugares os humanistas se inspiraram? Então, como a gente viu anteriormente, na cultura grega e na cultura romana, certo? Quais culturas inspiram sua vida hoje? Então, hoje, pessoal, essa é uma pergunta mais pessoal. Hoje vocês curtem quais tipos de cultura? Então, assim, cultura de qual outro país, por exemplo? Tem gente que curte cultura japonesa, coreana, norte-americana, francesa, ou dentro do país mesmo, né? Cultura gaúcha, ou cultura paulista, nordestina, ou uma cultura dentro de um estilo também, né, pessoal? O estilo, eu sou do estilo sertanejo, sou do estilo hip hop, grupo social, eu sou mais de elite, ou ostentação, enfim.
Então, é uma pergunta pessoal, cada um tem seu tipo de cultura, então, por isso aqui eu deixei livre para vocês. Muito bem, agora o número 2 é sobre o Renascimento. Primeiro, o que foi o Renascimento, que aí é exatamente o conceito dele. Então, vocês vão encontrar aqui no início do texto, como movimento cultural urbano entre os séculos XV e XVI, marcado na inspiração da cultura da antiguidade clássica, grega e romana. Tá? É um movimento cultural. Por quê, pessoal? Ele não mexia na economia ou na política, ele mexia nas artes e na ciência principalmente. Então, ele mexia com a cultura. Tá? Então, vamos lá aqui. Quais as características do Renascimento? As principais. Então, ali no texto, tá? Vocês não precisam copiar tudo, exatamente. É citar esses movimentos. Então, aqui, características. Estão aqui destacadas já. O humanismo. Né? O homem no centro do mundo, em primeiro lugar. Né? Depois, individualismo. Racionalismo. Naturalismo, então pensar na natureza. Né? Hedonismo, pensar no prazer individual de cada um. O prazer individual. Faz parte do individualismo aqui. E neoplatonismo, aqui defendia uma elevação espiritual. Então, você se preocupar com o seu espírito, com a sua aproximação com Deus. Aqui, apesar de não ser tão próximo de Deus, de não colocar Deus em primeiro lugar, não quer dizer que não se preocupassem com os espíritos. Tanto que muitas obras de arte tinham ligação com a religião. Tá. Racionalismo aqui, esqueci de explicar a questão do uso da razão, né? De observar a natureza, de investigar, usar a matemática, a ciência para descobrir as coisas. Então, a resposta basicamente é essa. Então, temos aqui o humanismo, individualismo, racionalismo, naturalismo, hedonismo e o neoplatonismo. Muito bem. Agora aqui, letra C. Então, aqui, quem foram os mecenas? Estamos aqui, então. Vamos voltar ao texto. Aqui, nos fatores que influenciaram o Renascimento, aqui eles aparecem. Ricos e poderosos, comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros que financiavam e investiam na produção de arte. Então, aqui, pessoal, eram as pessoas mais poderosas que ajudavam os artistas a fazer suas obras de arte. Mas para isso, você sabe, era necessário já naquela época dinheiro para comprar material, para sustentar o próprio artista. Então, eles ajudavam nesse sentido. Letra D. Quais foram os destaques do Renascimento no campo científico? Então, aqui, ao longo do texto, ele fala. Nós temos aqui, então, inovações técnicas, invenções, cálculos matemáticos, estudos de anatomia. Anatomia é o estudo do corpo humano. Então, através disso, então, a nossa ciência avançou bastante aqui, no campo científico. Sobre a arte renascentista. Como os artistas conheciam novas técnicas de arte? Então, aqui, um pouquinho a gente citou ali no início. Né? Através de cálculos matemáticos, estudos de anatomia. Que mais também? Aqui também fala um pouquinho da questão do traço. Procurava a harmonia do traço. Através do ponto de fuga que eles criavam para fazer aquela sensação 3D de perspectiva, de fundo,
para deixar a obra mais realista, isso eles também faziam. Vocês teriam que procurar no texto coisas que falavam sobre as técnicas dos artistas. Também fala sobre as esculturas também aqui. As esculturas também eram realistas, para copiar o corpo humano exatamente. Então aqui, ó, na nossa resposta nós temos aqui ponto de fuga nas pinturas, esculturas. Ah, e também na música aqui, aperfeiçoamento de instrumentos musicais para criar mais sons diferentes também. Também fazia parte da arte. E aqui vocês, na letra F, cite a técnica ou tipo artístico do Renascimento que considera mais interessante e legal. Então, entre esses que vocês viram aqui na letra E, né? Técnica na música, técnica na pintura, na escultura, na ciência, enfim. Na ciência, na verdade, vocês poderiam usar algo da letra D ou da letra E e falar qual é a técnica que vocês acham mais interessante. E o porquê que vocês acham interessante. É uma questão aqui de opinião pessoal, certo? Então, ficamos por aqui. Um beijo a vocês. Qualquer dúvida, me procure no grupo de estudos na nossa hora aula, certo? Beijos e até mais!